Tudo certo, restam 14 equipes sonhando com o Super Bowl 60. Fala aí, meu amigo, minha amiga, ligados no Toque Passa, chegando aqui nessa segunda-feira, primeira parte do nosso encontro, porque hoje vai rolar live, afinal temos a definição da rodada de Wild Card, os times que estão descansando, os playoffs estão garantidos e temos também a definição de quem vai ter a pick número 1 no próximo draft. Vamos conversar aqui, fazer um primeiro resumo, porque a gente volta às 7 da noite no horário de Brasília para conversar mais em live. Estarei com o Yves Tanque na primeira live de 2026, uma live especialíssima, né? Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa e não vou perder tempo. Vamos lá, divide a tela aqui, porque... em primeiro lugar, né? Roda a vinheta. Vamos lá, pedindo aquela moral para lá, pro Gol, né? Já sabe muito bem, aqui embaixo na descrição tem o link lá do meu trabalho civil e tem também aqui o nosso parceiraça, a nossa parceiraça Invictus, cupom Toque Passa dá 10% de desconto. Aproveite ainda, ó, dias finais, hein? Esses produtos não vão ser para sempre, então aproveite, é o momento de comprar camisetas maravilhosas, vai ter sorteio da camiseta inclusive, né? Tem mochila, cupom Toque Passa dá 10% de desconto, aqui embaixo na descrição tem o link direitinho e aqui, ó, QR Code também na tela para você aproveitar a Invictus. E vamos lá falar de playoffs, porque nós temos, enfim, a definição, todos os times. Eu vou tentar passar pelos jogos, mas alguns jogos eu vou deixar de lado, né? Agora vai ser diferente a nossa dinâmica e, como eu disse, a gente vai voltar a conversar hoje às 7 da noite no horário de Brasília, porque tá definido, não tem por que deixar a live para terça-feira. O bate-papo com o amigo Ligado Plus vai ficar para outro dia, porque hoje vai rolar live. Hoje é o bate-papo com todo mundo. Temos que falar sobre os playoffs. Vamos lá, Broncos e Seattle Seahawks vão descansar na primeira semana. Foram os líderes da AFC e da NFC. Os Broncos venceram, fizeram o seu dever de casa, vencendo o time reserva dos Chargers. E os Seahawks, jogaço, daqui a pouco a gente comenta essa partida contra os San Francisco 49ers. Foi no sábado, tá? Patriots, Jaguars, Steelers, Texans e Bills e Chargers vão passar na AFC. Bears, Eagles, Panthers, campeões de divisão lá na NFC. Rams, 49ers e Packers são os times que conseguiram a vaga por meio do Wild Card, né? Segundos colocados, os times com as melhores campanhas dentre aqueles que não foram campeões de divisão. Os 49ers, terceiros colocados na NFC Oeste e que garantiram a classificação dessa mesma forma, porque é time bom, né? E se for pensar, os Lions tiveram campanha melhor que os Panthers, né? Os Panthers se classificaram aqui com campanha negativa. Vikings 9-8. Os Lions foram quarto na NFC Norte com campanha 9-8. Então, né? Mas é assim que funciona. Campeão de divisão passa direto e eu vou defender isso aqui, senão vira NBA, não gosto não, tá? Programação, vamos passar aqui, ó, sábado, tá no horário dos Estados Unidos, mas sábado às 6h30 de Brasília, abrimos a rodada de Wild Card com o Los Angeles Rams visitando o Carolina Panthers, tá? A primeira partida vai ser essa, então teremos o Andy Dalton no seu horário Andy Dalton de sábado, que é o jogo que abre os playoffs, às 10 da noite de Brasília, Green Bay Packers e Chicago Bears. Um pouquinho de história, um pouquinho de rivalidade nessa partida aqui, né? Mas sabadão vai ser assim. No domingo, 3 da tarde de Brasília, Buffalo Bills contra o Jacksonville Jaguars, jogando lá na Flórida. Partida que promete ser bem interessante mesmo, tá? Bem interessante. Daqui a pouco vai sair a programação. À noite a gente passa quem vai passar. Todos os jogos no Game Pass. Para não ter dúvida, Game Pass no DAZN, você confere todas as partidas. Teremos também às 6h30 de Brasília, San Francisco 49ers e Philadelphia Eagles. O Sunday Night Football, né, o jogo das 10 da noite de Brasília, Los Angeles Chargers visitando o New England Patriots lá em Foxborough. E na segunda-feira, partida de playoff do Monday Night Football, tem Manningcast também lá na ESPN. O Houston Texans encarando a equipe do Pittsburgh Steelers. Steelers, os últimos a garantir a classificação. Vamos lá, colocar aqui, ó, aqui tá todos os jogos, eu vou tentar passar por todos, né, para não esquecer nada aqui, mas vamos lá, com o último jogo, a última vaga veio numa partida bem com cara de AFC Norte, e até
nos bons tempos, tá? Tivemos 5 mudanças de liderança, um belo jogo do Lamar Jackson, conseguiram passes em profundidade, 11 de 18, poucos passes tentados, mas quando conseguia, cara, era passe em profundidade, touchdown para mais de 50 jardas. 3 passes para touchdown, uma interceptação que contou ali com uma certa sorte do TJ Watt, né? A bola bate, rebate e cai no colo do TJ Watt, mas uma boa partida do Lamar Jackson. O Aaron Rodgers tá vivo ainda, pelo menos para mais uma partida, quem sabe mais, porque esse time dos Steelers é incrível, né? Na hora que você não espera nada, ele entrega tudo, na hora que você espera alguma coisa, ele faz uma besteira, mas o que decidiu esse jogo de ontem foi um field goal errado, né? Eu vou passar pano pro Lupe aqui, porque eu acho sacanagem você pegar um calouro que ganha $1 milhão na temporada aqui e ele ser culpado por tudo de errado que os Ravens fizeram durante toda a temporada, inclusive durante este jogo, né? Vamos lá, primeira campanha contra passe para touchdown. E aqui a curiosidade, né? Passe para touchdown de 38 jardas. Uma avenida aberta lá para o Walker, uma boa jogada, bem tramada, consegue o touchdown. E aí fica esse joguinho meio do 10-3 no primeiro tempo. Falei, vai ser aquela coisinha lá de nada, né? Aqui a interceptação, field goal, tá virada, teve o touchdown, né? Dos Steelers, viram o jogo, começa aquela loucura, o quarto período soco, tiro, porrada e bomba, né? Passe de 50 jardas para touchdown, e com o Lamar Jackson encontrando o Zay Flowers. Um espaço assim, ó, sem brincadeira, eu achei que o Zay Flowers ia pedir, ligar para alguém, ele tava muito sozinho, ele tava tão isolado ali, eu falei, rapaz, o que ele tem? Ele tá doente? Né? Distanciamento social, essa foi a marcação que os Steelers optaram por essa jogada, consegue o touchdown e coloca lá o time na frente. Mais uma virada. Touchdown da equipe dos Steelers, né? Aqui uma corrida com Gainwell conseguindo essa touchdown. Resposta, touchdown de novo. E mais uma vez, touchdown de mais de 50 jardas. 2 passos para touchdown para mais de 50 jardas. Não acontecia há muito tempo isso. E o Lamar Jackson dessa vez encontrando o Zay Flowers também de novo, né? Completamente isolado. Vai lá e consegue anotar o touchdown mais uma vez. Aí começa a sequência de erros para mim que pesam bastante também com relação ao Harbaugh, né? É uma infelicidade tremenda esse touchdown do Austin, porque o Uzi ele escorrega, né? Ele vai dar um passinho para trás, no que ele dá o passinho para trás ele perde o contato com o Austin e aí fica completamente livre e anota o touchdown. Deixa 55 segundos no relógio e nós temos o Lamar Jackson com um passe em profundidade, deixando o time em condição de chutar o field goal. Um passe de 26 jardas para o Likely. Likely faz a recepção, que era o esperado até que o Likely dropasse, porque é assim que funciona, né? Na hora do vamos ver, o Likely faz uma besteira. Não foi o caso, fez a recepção, mas eu não gostei dessa ajoelhada. Você tinha os tempos para pedir, você estava em condição de chutar um field goal já, mas você tinha um Derrick Henry que estava correndo muito bem. Cara, corre um pouco mais. Tenta correr mais uma vez, um field goal um pouquinho mais perto, né? Porque você vai fazer um chute de 44 jardas, que por mais que o loop tenha sido automático, ele não tinha errado nenhum chute dentro das 50 jardas, né? De 0 a 49 jardas, ele estava perfeito, com 29 de 29. Ele foi errar justamente o último chute, o chute que não podia, nenhum outro podia, né? Não podia, nada, nunca podia. Poderiam ter deixado em uma condição melhor. Vou jogar o tanto de erro que os Ravens tiveram a temporada inteira nas costas de um kicker, eu acho maldade demais. Eu vou passar o pano realmente aqui pro kicker, porque eu acho que não merece, tá? Com relação aos Steelers, é um time que ele briga, né? Assim, classificou, uma classificação um tanto quanto culposa. Quem duvidou, a minha aposta era a vitória dos Ravens. Acho que eu não vi esse chute indo para fora, foi só essa a minha previsão que eu errei, porque tem seus problemas, muitos problemas na secundária. Em alguns momentos você tenta pressionar e não consegue. Eu acho que é um jogo que contra Houston
os Texans têm totais condições de vencer essa partida, porque tem uma defesa muito forte e vai conseguir complicar esse ataque. Tudo bem que o ataque ontem não tinha lá o DK Metcalf também, não tinha o Washington também, então tinha ali os seus desfalques que são mais problemáticos, né? Conseguiu fazer o que dava, é bom voltar para a semana que vem, mas eu não saio assim totalmente convencido, tá? Sobre essa equipe dos Steelers, mas é um time que pode vencer, né? Não dá para descartar nunca o Pittsburgh, porque consegue encontrar. Qual que vai ser o futuro dos Ravens com Harbaugh? Vamos acompanhar na segunda-feira. Aliás, já tivemos uma demissão. Raheem Morris foi demitido, assim como o Fontenot na equipe dos Falcons, né? O General Manager e o Head Coach foram demitidos. Mudanças por lá. Devemos ter mais notícias nessa segunda. A gente vai conversar mais sobre demissões na nossa live hoje, 7 da noite, do horário de Brasília. Vamos lá para o sábado para falar da vitória do Seattle Seahawks sobre o San Francisco 49ers, uma vitória que deve ser toda jogada ali para o lado da defesa do Seattle Seahawks, que é monstruosa. É uma defesa muito forte, é uma defesa que segurou a equipe do San Francisco 49ers a 170 jardas totais, que segurou em 3 pontos, que fez de tudo o que tinha que fazer, enquanto o ataque, aqui ó, o Gainwell, né, do Seattle Seahawks, o Kenneth Walker correu para 97 jardas, o Charbonnet teve 74 jardas e um touchdown anotado. Sam Darnold fez uma partida ok, protocolar, ele gere muito bem, mas, cara, não dá para você ficar falando, ele ganhou 27 jogos nas últimas 2 temporadas, né, em 2 equipes diferentes. Ele foi lá da equipe dos Vikings, os Vikings sem ele sofreram, né, e ele faz um trabalho melhor do que o Seahawks tinha no ano passado de quarterback. Então, eu acho maldade ficar. Inclusive falaram assim, essa é besteira, você vai apostar. Eu quase separei todos os comentários falando que eu era louco de apostar no Seattle Seahawks. E não é só questão do Sam Darnold, é um time. Né? Assim como eu falei do Loop, né, e não vou culpar o kicker por uma eliminação, é um esporte coletivo. São erros do time, são vitórias do time. E aqui é uma vitória muito do time. É uma defesa extremamente absurda, essa defesa do Seattle Seahawks, que agora vai ter uma bye week, que vai ter um descanso ali, vai conseguir trabalhar de uma forma, vai decidir em casa, que conta com uma torcida forte, é um time forte em casa também, né? E o San Francisco 49ers tem um problema, esse ataque precisa estar funcionando o tempo inteiro, porque a defesa, por mais que tenha feito uma boa partida, né, conseguiu ali segurar também em 13 pontos, o ataque precisa trazer algo a mais, sempre, né? Não tem como, e aí encara uma defesa mais complicada, que é a do Seahawks, fica devendo, é um time que tem suas limitações, San Francisco 49ers, não seria minha aposta para Super Bowl não, tá? Mas, cara, que grande vitória do Seattle Seahawks pelo coletivo, tá? E parem de ficar falando, não tem como o Sam Darnold, não foi uma vitória do Sam Darnold, não seria uma derrota do Sam Darnold, é coletivo, é um esporte coletivo. Tampa Bay Buccaneers venceu o jogo ao final lá no sábado. Quem ganhar vai para... Não era assim que acontecia, porque os Buccaneers fizeram bobeira contra os Dolphins, então essa vitória foi uma vitória que não serviu de absolutamente nada. Baker Mayfield fez um bom jogo, que foi caindo, né, a qualidade do jogo dele. Ele começa muito intenso, mas a parte física para mim mostra que tem os seus problemas realmente. Uma arbitragem horrorosa, né? Os Panthers perderam o jogo, poderiam ter vencido a partida, acho que até mereciam ter vencido a partida, mas também não, porque, chamar um flea flicker naquela chuva é uma loucura completa, alguns erros muito infantis desse time, mas no geral é uma equipe que acho que merecia mais para os playoffs. Talvez no frigir dos ovos nenhum dos dois merecesse ir para os playoffs, mas a quantidade de erros com um elenco melhor que o Tampa Bay Buccaneers tinha que ter chegado nessa última rodada dependendo só de si ou então já classificado. Chegar desse jeito me fez torcer para a equipe dos Falcons vencerem os Saints, porque os Buccaneers não mereciam essa classificação. É legal para os Panthers, né? Eu acho que pega um trabalho e dá um parabéns aqui, né? Um trabalho que para mim vem sendo bem feito, que vem sendo bem construído, que era uma reestruturação de um time que foi tão
mal gerido nos últimos anos, então, ok, é um prêmio. Não acho que vai chegar longe, não acho que os Panthers vão brigar pelo Super Bowl, né? É uma participação. É legal ver lá o Bryce Young, o Hubbard, o Rico Dotto, esses caras, o Tetairoa McMillan, que teria números melhores até, teve alguns lances bizarros de interferência, que eu falei, a arbitragem foi horrorosa, mas garantiu entretenimento, e no fim de tudo deu certo, porque os Falcons venceram os Saints e eliminaram os Buccaneers nos critérios dos confrontos diretos, né? Deu um empate triplo, 3 times com 8-9, os Falcons não tinham mais chance de classificação, mas como foram varridos pelos Panthers, os Panthers ficaram com a vaga e os Saints tinham a chance ali de terminar bem, né? O Tyler Shogg fez um bom jogo, né? Eu não sei, eu não consigo colocar o Tyler Shogg para ser o calouro ofensivo do ano, cara, porque ele não jogou a temporada inteira, não foi para os playoffs, sabe? Não é assim. Tudo bem, talvez seja um ano muito fraco, mas pensando em questão de legado, eu não sei, eu acho que o Tetairoa McMillan pode ser melhor, né? Não sei. Eu não estou convencido do Tyler Shogg levar esse prêmio, mas prêmio individual para esporte coletivo também tanto faz, tá? Kirk Cousins, bom, os Falcons agora vão ter que uma reconstrução geral, né? Mandou embora treinador, mandou embora general manager, vai ter que ver, né, um trabalho fracassado. É a primeira vez na história que um time vence os últimos 4 jogos de uma temporada e manda embora seu treinador. Mas aqui a gente tem que colocar em contexto, as vitórias foram vitórias que já não tinham significado nenhum, né? Um calendário que era um pouquinho melhor, grande vitória contra os Rams, por exemplo, mas só brigou de verdade quando já não tinha mais nada pelo que brigar, tá? Então aqui serviu, a torcida dos Panthers fez festa, inclusive lá no Mercedes-Benz Stadium, comemorando e agradecendo a união sinistra Atlanta Falcons, Carolina Panthers. Tivemos aqui a vitória dos Broncos garantindo a primeira posição da AFC, um jogo né? Trey Lance sendo titular mais uma vez, mostrando que não tem condição de ser titular, né? Foi um dos maiores erros da história do draft ali, pagar tão caro para subir, para pegar o Trey Lance, a equipe de San Francisco 49ers fez, já está no seu terceiro time e não consegue render nem perto daquilo que você imaginava que ele poderia fazer algum dia na carreira. Teve uma pick six. A equipe dos Broncos, para mim, sofreu mais do que deveria contra um time reservaço dos Chargers. Os Chargers pouparam maioria dos seus titulares, pensando já na semana que vem, não se importando se ia ser 7, se ia ser 6, não interessa é chegar saudável e vamos embora. Então não se importou com o adversário, se preparou, descansou e vai mais inteiro para a partida da semana que vem, que vai ser contra o New England Patriots lá em Foxborough, né? Um cheirinho de anos 2000, né? Legal isso aqui, tem o Philip Rivers, lá Darian Tomlinson, esses caras vão jogar? É o que eu tô esperando, né? Porque, pô, me traz expectativa. Tem chance de vencer os Patriots sim, tá? Eu acho que é um time que tem qualidade. Os dois, eu acho que olham e falam assim, cara, eu posso me dar bem, esse confronto funciona pra mim. Os Patriots vão olhar e vão falar, não, acho que a gente consegue atingir em profundidade isso aqui, a gente tem problemas em pressionar quarterback, mas a linha ofensiva dos Chargers é uma peneira, os Chargers estão pensando assim, pô, os caras não conseguem pressionar, o Justin Herbert vai conseguir encontrar o seu espaço, é uma defesa que tem problemas, a defesa dos Patriots tem problemas em tackles, então a gente vai conseguir ganhar um espaço, a gente pode aplicar esse jogo terrestre, os dois estão confiantes sim de que podem vencer esse jogo. Eu acho que não tem favoritismo assim destacado. Por jogar em casa, favoritismo simples para a equipe dos Patriots, mas favoritismo a gente vai falar depois, tá? Aqui, protocolar. Inclusive teve vaia da torcida dos Broncos contra o ataque. Impressionante, né? Bom, tá aí. Broncos é um time forte, playoff é outro campeonato. Não estou totalmente convencido da qualidade desse time, mas méritos totais, 14-3. Descanso na primeira semana, a mesma campanha do New England Patriots, né? Os Patriots venceram, tiveram 14-3 também, mas ficaram atrás no critério dos jogos em comum, porque os Broncos venceram os Raiders e os Patriots perderam para os Raiders. É isso, aquela derrota na semana 1 custou caro, né? Custou muito caro mesmo começar daquele jeito, mas tá aí. Vitória contundente ontem sobre os Dolphins, correndo muito bem com a bola, né? Era um convite
ao prazer correr contra essa defesa do Miami Dolphins. 2 touchdowns do Stevenson, 2 touchdowns corridos também do Henderson. É um jogo muito tranquilo, tem muito pouco a se falar aqui, né? Como é ruim esse time do Miami Dolphins. Ken Williams não é lá grande coisa, não. Vamos ver o que vai acontecer com o Miami Dolphins. Mas os Patriots, acho que vão fortes para os playoffs. Conseguiram fazer a parte que cabia nesse primeiro trabalho de reconstrução, né? Não pode entrar em crise só se for eliminado pelos Chargers, né? Jogar em casa, claro, a torcida está com uma expectativa, mas não é mais favorito do que ninguém. Eu não consigo colocar assim os Patriots como favoritaço. Acho que não tem um favoritaço na AFC não, tá? Jacksonville Jaguars pode ser esse favoritaço. Fez a parte dele, conquistou a divisão, atropelando como deveria atropelar o Tennessee Titans. Excelente jogo do Trevor Lawrence, 3 passos para touchdown, uma partida muito segura contra um time dos Titans que até falou assim, eu quero atrapalhar, mas não tinha qualidade. Então os Jaguars atropelaram como tinha que atropelar, né? É jogo protocolar. Pegou um adversário fraco, passa o carro. Por que eu tô gostando dessa equipe dos Jaguars? Porque é uma defesa que consegue roubar a bola, é um time que consegue correr com a bola. O Trevor Lawrence está jogando muito bem mesmo. O Liam Cohen tá, na medida, poderia ser o técnico do ano, não fosse o McDonald, que para mim tem que ganhar, né? Acho que o que ele fez, o Mike McDonald, na equipe do Seattle Seahawks, é merecedor de prêmio de técnico do ano. A gente vai fazer depois vídeo falando das premiações, tá? Mas o Jacksonville Jaguars pode ser sim um candidatíssimo, tá? Vai jogar em casa nos playoffs, vai encarar o Buffalo Bills, mas tem muitas ferramentas para ganhar esse jogo. Vai ter o confronto do Josh Allen, né, com o Hines Allen. O Josh Allen é um diferencial, mas eu gosto bastante dessa equipe do Jacksonville Jaguars. Os Texans sofreram mais do que deveriam, mas venceram os Colts. Os Colts estão pensando no futuro também, o que vai acontecer, vai trazer treinador, general manager, tudo de volta. Tem decisões a tomar, né? Riley Leonard merece, acho que, estar no elenco no ano que vem. O que vai conseguir fazer, o que vai conseguir trazer de jogador, de quarterback para fazer alguma coisa, a gente não faz ideia, mas foi um jogo bastante tenso até para a equipe dos Texans, que venceu com essa vantagem de 8 pontos, mas conseguiu fazer um field goal nos instantes finais e aí anota ali na jogadinha de rugby no final ali e recupera a bola e faz um touchdown no fim da partida, né? Foi só para decretar a vitória mesmo. A vitória era mais apertada nesse jogo do que deveria ser, por jogar em casa, por ter alguma coisa por competir. Eu sei que você estava vendo a equipe dos Jaguars passar o carro e não ia mudar nada mesmo para você, mas se você estava com seus titulares em campo, eu acho que você tinha que fazer algo a mais, tá? Fiz essa partida e aí eu vou falar dos Bears também, time que, se tinha seus titulares em campo, tinha que fazer algo a mais. Foi um jogo ontem dos Bears que foi muito Bears da temporada e Bears do passado, né? Bears da temporada porque é uma equipe que reagiu no final da partida, que perdia por 16-0 no quarto período e 2 touchdowns com 2 conversões de 2 pontos, empatou o jogo, mas que é um Bears do passado porque moroso em muitas vezes, o ataque não funcionou durante 3 quartos, e você via que tinha qualidade, que podia fazer alguma coisa a mais. O primeiro tempo foram mais de 20 minutos de posse de bola para a equipe dos Lions, né? Controlava, a defesa tem um papel fundamental aqui, porque a defesa conseguiu, em 4 idas dos Lions para a Red Zone, conseguiu segurar em 1 touchdown, né? E 3 field goals. Então você conseguiu manter esse jogo apertado para o seu ataque fazer alguma coisa, mas tem um certo limite. O ataque não conseguiu aproveitar o turnover forçado pela defesa, que consegue interceptação faltando um pouco mais de 2 minutos para acabar a partida. Intercepta o Jared Goff, né? Eles estavam caminhando bem, indo para a end zone, e aí o Jared Goff é interceptado. Numa boa jogada, uma boa leitura, claro, uma forçada de passe do Goff, mas uma boa leitura da defesa conseguindo fazer a interceptação. E o ataque não funciona. Vai pro punch, entrega a bola com 1 minuto e 55, tempo demais, e aí controla bem a equipe dos Lions. Os Lions jogando meio que para
para sair por cima, né? É o último pior time da NFC Norte com campanha 9-8, o que é bastante ok, né? 11-6 foi o campeão, 9-8 o quarto colocado, mostra quanto difícil foi essa divisão. No geral, não gostei dos Bears. Não pagaram caro, né? Porque tivemos a derrota dos Eagles. E talvez os Eagles venham a lamentar ali na frente, né? Se esses dois times se enfrentarem, você sair do número 2 e ficar no número 3, você poderia ter sido o seed 2 e só você tinha a chance de jogar até a final de conferência, né? A não ser que fosse contra o Seattle Seahawks. Em casa, pode mudar bastante a vida da equipe dos Eagles, porque colocou todo o time em reserva. Entendo que chegar saudável é muito mais importante, mas dava para ter feito um papel melhor contra essa equipe dos Commanders, que é muito ruim. Josh Johnson foi bem ontem aqui, um journeyman, né, um cara que já rodou a NFL inteira. Tem umas dúvidas se o Cliff Kingsbury volta ano que vem. Os bastidores estão falando aí que ele podemos ter uma mudança na coordenação. Dan Quinn deve ficar, mas coordenador ofensivo pode mudar. E o Philadelphia Eagles perde uma chance boa de conquistar essa segunda posição na NFC. Mas, saudável, o time vai dar trabalho para todo mundo. Inclusive para os Rams, né? Acho que os Rams fizeram um jogo ontem que no primeiro tempo foi muito ruim, inclusive o Matthew Stafford. Era um jogo que parecia um time muito sonolento, meio sem vontade, não sei, né? Uma coisa meio da nhaca. Tomaram uma bronca no McAvey e voltaram melhores para o segundo tempo. O Ivo ficou bravo em um certo momento que achou que os Cardinals iam conseguir vencer o jogo, porque era um absurdo pensar que esse time poderia vencer, mas os Rams aí fizeram o que deveriam fazer. Pega um time fraco, passa o carro, Matthew Stafford com uma grande atuação aqui, 259 jardas, 4 passos para touchdown. O pessoal falou assim, para carimbar aqui o MVP. Eu não acho que o MVP tenha que ser definido no jogo dos Rams contra os Cardinals, dos Patriots contra os Dolphins, né? Ao longo ali da temporada, não vou entrar nessa argumentação não, e aí tanto faz, prêmio individual para esporte coletivo. Vou destacar os Bills nessa vitória contra os Jets por alguns motivos. Em primeiro lugar, grande vitória, 35-8 para fechar o Hallmark Stadium, né? Porque foi o último jogo de temporada regular, pelo menos, dos Bills nesse estádio. Ano que vem vai ter uma nova arena maravilhosa, moderna, atropelando um rival de divisão, 35-8, uma vitória contundente, né? Assim, como deveria ser, e o principal, não lançando nenhuma interceptação. Então, para a equipe dos Jets, pela primeira vez desde 1933, quando a estatística passou a ser contabilizada, temos uma equipe que termina uma temporada na NFL sem interceptar uma vez sequer ao longo de toda a temporada, tá? A gente está falando de um time que contratou um treinador com histórico defensivo e que era um defensive back, que era um cornerback, o Aaron Glenn, e esse time não conseguiu uma interceptação sequer. Meus parabéns, que grande porcaria, né? Que grande porcaria, esse time dos Jets é muito ruim, muito, é um dos piores times que eu já vi em toda a minha vida, muito fraco mesmo, e olha que os Jets têm um histórico bom aqui de times ruins, né? Mas foi muito mal. Destacar outro recorde aqui, porque tivemos, enfim, o sack do Myles Garrett para cima do Joe Burrow e ele conseguiu bater o recorde de sacks em uma temporada apenas, claro, com um jogo a mais, né? Temporada agora com 17 jogos, conseguiu quebrar a marca com 23 sacks e meio na temporada. O Myles Garrett é um monstro, esse jogo não valia absolutamente nada e os Browns venceram a partida para atrapalhar um pouquinho a sua pick no draft, mas aqui tanto faz também, né? Vamos olhar aqui, ó, como é que ficou a ordem. Então, o Las Vegas Raiders conseguiu vencer o Kansas City Chiefs, venceu os Chiefs. Não falei desse jogo porque foi muito ruim, assisti hoje de manhã. E, nossa senhora, que desespero ter visto isso aqui. Vai ter a primeira escolha do draft. Tem que pegar um quarterback, né? Acho que Mendonça tá aí, você precisa de um quarterback. Também é um time que deve mudar treinador. New York Jets com a pick número 2, tem muita coisa para pegar, inclusive quarterback precisa pegar. O Arizona Cardinals com a pick número 3, graças aí tem a força de calendário, tudo, mas ficou com a pick número 3 com 3 vitórias, 14 derrotas. Tennessee Titans com a 4ª pick, o Giants com a 5ª pick, Cleveland Browns com a 6ª, 7ª posição para o Washington Commanders, 8ª escolha os Saints, 9ª os Chiefs, 10º os Bengals. Impressionante isso, né? Chiefs com a pick top 10.
incrível. Miami Dolphins 11, 12 para os Cowboys, 13 para os Rams, que é a pick que veio dos Falcons. Os Falcons teriam a pick número 13, então vão atrás de treinador e não tem a escolha de primeira rodada, que foi a troca do ano passado. Os Ravens com a 14, 15 para os Buccaneers, 16 com os Jets na pick que era dos Colts, né, na troca aqui do Sauce Gardner. Então os Colts também não têm escolha de primeira rodada no ano que vem. Detroit Lions com a pick número 17 a 18 com o Minnesota Vikings. Essas as posições que já estão definidas. É claro que teremos trocas até lá também, vai mudar muita coisa, mas o principal é a gente olhar aqui e ver como vai ser. Né? Temos aqui ó, Playoff Bracket. Tá aqui, ó. Não sei se tá aparecendo tudinho aqui, né? Então vamos lá. Times que estão no bye, vamos lembrar, não quer dizer que Denver vai encarar o vencedor de Buffalo e Jacksonville, tá? Nem o Seattle vai encarar quem passar de Rams e Carolina Panthers. Seattle e Denver vão encarar no Divisional Round os piores classificados. Tá? Quem avançar que tenha o pior seed. Então se for pode ser o Chargers, pode ser o Buffalo, não vai ser o Patriots, porque é o seed 2. Não tem como ser os Patriots. Tá? Então essa situação aqui para Denver não tem como ser também o Chicago Bears. O Chicago Bears está numa outra ponta, não vai encarar o Seattle no divisional, só pode se encontrar numa final de conferência. E aí a gente lembra vocês então, sabadão abrindo com o Los Angeles Rams contra o Carolina Panthers. Vai ter live, a gente vai organizar toda semana, eu vou passar por cada um dos confrontos, a gente vai conversar hoje à noite, às 7 da noite do horário de Brasília. Convido você mais uma vez para deixar o seu like, o seu hype, se inscrever no canal, compartilhar e a gente volta, 7 da noite de Brasília. Aquele abraço, valeu!